Fala pessoal, tudo belezinha? Bom, o que vou tentar trazer nesse vídeo não é apenas um conhecimento para a área de desenvolvimento de sistemas, mas sim algo que pode ser utilizado em qualquer área, por qualquer profissional que deseja ser mais produtivo e organizado. Tu já teve aquela sensação dos materiais que usa no teu trabalho, como anotações, arquivos, apresentações e por aí vai, que não estão no lugar certo? Às vezes tem dificuldade ou falta de agilidade de encontrar aquilo que repercutiu em ti para fazer algum trabalho? Então, senta aí, pega um café, ou uma água, ou até uma pipoca e vamos falar disso. Eu vou explicar algumas ferramentas, técnicas, métodos que pode adotar para ter o teu próprio sistema de gestão pessoal, para ter como se fosse o teu segundo cérebro, para que quando o teu cérebro biológico não responda à altura e tu tem ali onde se apoiar para buscar ideias e realizar trabalhos de maneira mais produtiva. Vamos nessa. Buenas, pessoal. Então, vamos falar como que a gente pode construir esse segundo cérebro. Mas antes, vamos reforçar aqui o que é esse segundo cérebro. Esse segundo cérebro nada mais é então do que a gestão do nosso conhecimento, pessoal, tá? Para ela ser usada para consultar informações, reaproveitar experiências anteriores, melhorar o nosso foco e desenvolver uma capacidade criativa de forma produtiva, tá? Algo que a gente pode recorrer quando o nosso cérebro biológico falha, tá? E da onde que eu tirei, ou que a gente pode tirar ideias, métodos para construir esse segundo cérebro? Tem um livro bastante famoso, escrito por Tiago Forte, tá? Que tem justamente esse título, né? Construindo um segundo cérebro, em que ele apresenta alguns métodos para a gente poder armazenar e organizar melhor o nosso conhecimento pessoal, facilitando a captura, a organização e a expressão das ideias, tá? E nesse livro ele começa com um método CODE, tá? O que é esse método CODE? Como o próprio acrônimo já diz, cada inicial dessas tem uma responsabilidade dentro desse método, tá? Então, o C do CODE é de capturar, né? Como é que a gente captura aquilo que repercute na gente? O O de organizar, como é que a gente organiza aquilo que a gente capturou para que tenha uma fácil acessibilidade para quando a gente for precisar destes materiais, destas anotações que foram capturadas. Destilar, o D é de destilar. Como que a gente pode refinar essas anotações para que fique melhor da gente poder ler de maneira mais ágil, da gente resgatar esse conhecimento de forma mais ágil, tá? E o E de expressar, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui agora, que é como que a gente pega estes materiais que estão capturados, organizados e destilados e expressa eles, tá bom? Bom, então primeiro, o que capturar e também como capturar. O que capturar, acho que a resposta ela é simples, né? Vamos capturar aquelas informações que são significativas para ti ou para o teu trabalho, né? Capturar aquilo que repercute na gente. E, obviamente, vamos capturar aquilo que faz sentido. Não vamos ficar acumulando lixo no nosso sistema de gestão de conhecimento pessoal, tá? E aí existem diferentes métodos de captura, né? A gente pode capturar os nossos materiais e armazenar eles em ferramentas de armazenamento na nuvem, como Dropbox, OneDrive, Google Drive, entre outros.
usar os favoritos, né? Capturar aquelas páginas que a gente está navegando. A gente pode usar os favoritos do nosso navegador para depois resgatar. A gente pode usar aplicativos de anotações, né? Para poder colocar as nossas anotações ali de forma prática e acessível, facilitando a recuperação e uso posterior. Tá? Então, resumidamente, é isso que a gente pode usar para poder capturar aquilo que repercute na gente. Tá? Sobre os aplicativos de anotações, tá? Existem vários aí no mercado. Eu utilizei, acredito, aqueles que são os mais populares, tá? Atualmente eu uso o Obsidian, porque eu acho que ele é mais fácil e objetivo para construir esse chamado segundo cérebro, mas já usei ferramentas como o Notion e o Evernote, tá? E normalmente esses aplicativos de anotações, eles possuem o chamado Web Clipper. Web Clipper nada mais é, e eu vou mostrar aqui na sequência, uma extensão que a gente coloca ali no navegador para poder capturar aquela página e colocar tudo no nosso aplicativo de anotações, tá? Então vou mostrar aqui para vocês o Obsidian, tá? Que é esse aplicativo aqui. Ele armazena todas as anotações em arquivos Markdown, tá? Então, se eu clicar aqui com o botão direito em cima dessa nota e vier aqui em Show in System Explorer, eu vou aqui e todas as minhas anotações aqui vão estar armazenadas em arquivos com extensão .md de Markdown, tá? Depois, mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, que tem uma vantagem nisso, tá? Então aqui são todas as anotações. Eu posso configurar esse aplicativo para que ele salve anotações no meu Dropbox ou no meu OneDrive, no que for, e assim eu ter estas notas salvas nos meus diferentes dispositivos. Ele também tem um plano pago que o próprio Obsidian sincroniza as tuas notas para, caso tu não queira utilizar isso como alternativa, tá? E é uma ferramenta gratuita, beleza? E o WebClip, basicamente, que é o que ajuda a gente a capturar das páginas da internet, eu vou abrir aqui o meu navegador. Então vou acessar aqui o ChatGPT, por exemplo, tá? Eu vou pedir aqui pro ChatGPT aqui, por exemplo, sei lá, faça um resumo sobre como podemos construir um segundo cérebro, tá? Bom, aí o que o ChatGPT vai gerar aqui um conteúdo, só vou esperar aqui ele terminar. E tem esse aplicativo aqui, ó, essa extensão. E daí vocês podem ver como é que se instala extensões aí no teu navegador. E aí, vamos supor que eu queira que isso esteja junto nas minhas anotações, tá? Eu tenho aqui uma seção, como vocês podem ver, Second Brain Instructions, que traduzindo são instruções do segundo cérebro, que eu posso... que eu tenho todos aqui os meus materiais que eu uso de estudo para a construção do segundo cérebro. Então, vamos supor que eu queira capturar isso para deixar tudo centralizado nesse meu aplicativo de notas, tá? Então, eu clico aqui. Mas antes disso, antes de clicar aqui para capturar, eu vou lá no meu aplicativo de notas e só vou copiar aqui, copy path, tá? Que é copiar o caminho da onde eu quero armazenar as minhas anotações, tá? Então, seleciono essa opção aqui, From Vault Folder,
e clico aqui, tá? Então aqui ele já vai capturar todo o conteúdo da página e eu colo aqui o caminho da onde eu desejo salvar essa anotação. Eu clico aqui em abrir Obsidian e tá aqui, ó. Tá aqui todo o conteúdo que o ChatGPT gerou, tá? E aqui tem o link para a página do ChatGPT, que eu posso clicar aqui, ele vai abrir lá no meu navegador justamente esse chat que eu tive, tá? E isso tem sido muito útil porque a gente faz, dependendo da IA, o ChatGPT é bom para algumas coisas, o Gemini é para outra, Perplexity é para outra, assim por diante. Então, isso, e cada vez que a gente interage com uma IA, vai ser para atender determinado assunto da nossa vida pessoal, da nossa vida profissional. Isso às vezes fica perdido entre essas diferentes ferramentas, então eu gosto de centralizar tudo numa ferramenta de anotação para facilitar o meu resgate depois, porque às vezes eu posso não lembrar que eu fiz isso no ChatGPT ou que eu fiz tal coisa no Gemini, assim por diante. Então, e aqui eu não esqueço de nada. E aí é o fato, e centralizando as minhas anotações num lugar só, faz que quando o meu cérebro biológico fale, eu possa recorrer ao meu segundo cérebro, ou seja, ao meu sistema de anotações, para não esquecer não esquecer daquele conteúdo e não esquecer da onde eu deixei, aonde eu fiz aquele trabalho também, tá? Bom, então falamos aqui sobre o C do método Code, que é sobre como capturar. Beleza, capturamos, temos tudo capturado, vamos dizer assim, temos vários arquivos, mas várias anotações, mas como que a gente pode organizar isso de maneira eficiente para que quando tenhamos poucos segundos antes de entrar numa reunião, a gente possa resgatar aquele conhecimento de maneira ágil para dar uma resposta rápida, ou às vezes para montar uma apresentação de forma rápida. Bom, aí dentro da parte de organizar do método GoCode, tem um outro método chamado método para, tá? Que nada mais é do que uma forma de organização. Como que a gente cria estrutura de diretórios, como que a gente pode organizar os nossos materiais, as nossas anotações, o nosso conhecimento pessoal de uma maneira que faça sentido e que possa ser útil para nossas vidas, né? Então esse método para também é um outro acrônimo em que o P significa projetos. Então a gente vai criar ali uma pasta chamada projetos, que vai ter justamente aquilo que nós estamos trabalhando no momento. O A de áreas, tá? Quais são as áreas que a gente está trabalhando. Por exemplo, eu estou estudando sobre inteligência artificial, isso é uma área da minha vida. Eu estou pesquisando sobre, sei lá, tem questões de saúde, isso também é uma outra área de cuidado da minha vida. Então, posso colocar ali em áreas. Recursos, como o próprio nome já diz, né? Então o R do para são os recursos, são aquelas ferramentas, por exemplo, eu estou estudando sobre MCP, tá? Que é um recurso que eu uso, então eu coloco ali nessa pasta de recursos, tá? E aí tem uma frequência também de uso entre estas pastas, né? Então, projetos é aquilo que a gente está trabalhando no momento, então a gente coloca ali, que é algo que a gente tem um contato mais frequente. Áreas é algo que a gente não tem um contato tão frequente, mas a gente usa porque são trabalhos, partes que compõem a nossa vida, né?
Os recursos são aquelas ferramentas que a gente usa, mas não são anotações que a gente tem um acesso tão frequente quanto a parte de projetos ou áreas. E arquivos, daí, que é o último A do método para, são aquelas anotações que a gente fez, são aqueles materiais que nós utilizamos que já encerrou o ciclo de uso deles e que daí a gente pode arquivar para um uso futuro, beleza? Então a gente pode organizar as nossas anotações e os nossos arquivos dessa forma, beleza? E foi assim que, usando essa recomendação de como a gente pode estruturar a nossa organização, foi assim que eu consegui uma melhor organização dos meus materiais, dos meus arquivos, nas diferentes ferramentas que eu uso para fazer a gestão do meu conhecimento pessoal, tá? Então, mostrando aqui na prática, tá? É o que eu tenho aqui, tá? Então, no Obsidian, aqui na minha ferramenta que eu uso para anotações, eu usei esse método para, beleza? Então, eu tenho aqui os meus projetos, as minhas áreas, os meus recursos e aquilo que eu arquivei, tá bom? E de forma semelhante, por exemplo, lá no meu Dropbox, da mesma forma, eu tenho aqui os arquivos referentes aos meus projetos, áreas, recursos e aquilo que eu arquivei, tá? Então, em todas as ferramentas, eu aplico esse método para ter essa padronização, essa homogeneidade em termos de organização dos meus ativos de conhecimento. Beleza? Bom, então é assim. Então, esse é o principal método de organização. Recomendo, né, para quem organiza do seu próprio jeitão ali. Eu fazia isso, né? Organizava do meu jeito, mas não necessariamente era da maneira mais eficiente. Então, comecei a usar esse método para tentar organizar os meus arquivos tendo um embasamento lógico, tá? Bom, então, seguindo. Então, falar então um pouco de exemplos práticos sobre como a gente pode organizar os nossos projetos, recursos e áreas, tá? Então, a parte de projetos, tá? Eu coloco projetos paralelos, tá? Que são algumas coisas que eu tenho em paralelo na minha vida pessoal e profissional, que não é aquilo que é prioridade no momento. O que é prioridade no momento eu coloco em execução, tá? Então, em execução são aqueles projetos que estão rodando, aquilo que eu estou trabalhando no momento, tá? Mas tem outros projetos que eu vou tocando em paralelo, como, por exemplo, eu também sou consultor de tecnologia internacional, atendo outras empresas fora do meu trabalho principal. Então, esses projetos paralelos, como o próprio nome já diz, eu coloco aqui. E aquilo que eu estou trabalhando no momento, eu coloco em execução. E também tem meus projetos pessoais, né? Como, por exemplo, fazer alguma reforma na casa, arrumar alguma coisa para os meus filhos. Então, isso eu coloco em pessoais, tá? A parte de recursos, né? Recursos ali eu coloco os livros, né? Os livros são recursos que fazem parte do meu repertório. Conselhos nutricionais, às vezes, sei lá, fiz uma consulta com uma nutricionista, eu vou armazenando tudo ali para a hora que eu precise resgatar estes conhecimentos, esteja tudo ali. E-mails importantes, né? Às vezes tem aquele e-mail que tu recebeu, que volta e meia tu tem que consultar ele para pegar ali algum dado, então eu coloco, né? Isso são recursos, né, que fazem parte, aí eu coloco eles nessa pastinha de e-mails importantes. Reflexões que eu faço,
Instruções do próprio segundo cérebro também são recursos que eu uso. E outras ferramentas de apoio no meu trabalho eu deixo em recursos. Tá? Da parte de áreas, né, eu coloco aí é mais ou menos como eu divido a minha vida, né? Então tem ali a parte de finanças que eu cuido, então às vezes tem alguma dica de investimento, algum cuidado que eu posso ter para ter maior rentabilidade de algo, então eu coloco nas minhas finanças. Saúde também, tá? Que são cuidados de saúde. Crianças, ali eu coloco às vezes anotações em relação ao que eu tenho, aos cuidados que eu tenho que ter com meus filhos, seja às vezes dica de educação para eles, tudo eu coloco aí nessa parte de crianças dentro da minha área, das áreas que eu tenho, tá? Jurídico, às vezes são algumas questões legais que eu tenho que estar por dentro. Design de produtos, às vezes tem alguma ideia de algum produto que eu queira desenvolver, fazer, e aí eu coloco aí dentro dessa área. E aperfeiçoamentos pessoais, né? Que são áreas de estudo, como inteligência artificial, como system design e outras áreas que eu estou estudando para o meu aperfeiçoamento pessoal, que eu acabo colocando aí nas minhas anotações, tá? Então, por que eu não coloquei aqui arquivado? Porque arquivado é aquilo que justamente eu arquivei, tá? E aí tu pode colocar dentro de arquivado essa mesma estrutura, tá? Coloca lá projetos, recursos e áreas, que são aquilo que tu arquivou a respeito dessas 3 partes de organização, tá bom? Bom, e como que a gente pode destilar o nosso conhecimento, destilar as nossas notas, né? Nesse caso é bom a gente aprender a criar notas curtas, claras e destacadas, né? Para permitir um acesso rápido e eficiente ao conhecimento armazenado, para facilitar a revisão e aplicação prática. Em resumo, isso aqui ele é útil para o teu eu do futuro agradecer o teu eu do passado, por ter organizado. Tá? E aqui é um exemplo de uma nota destilada. Tá? Vou abrir aqui no Obsidian, que fica melhor de mostrar essa nota destilada. Então, como sabe, segundo cérebro, instruções do segundo cérebro aqui é um dos recursos que eu uso. E aqui, por exemplo, como destilar notas, aqui deve ter nota destilada. Bom, então para não perder tempo, eu acho mais rápido digitar nota destilada, exemplo de nota destilada. Aqui, beleza. Isso aqui estou mostrando na prática até como que se resgata de forma ágil um conhecimento no nosso segundo cérebro. Enfim, então, aqui tem um exemplo de uma nota destilada que, resumidamente, a gente define níveis para poder dar o zoom. Temos a nossa nota inteira, que inicialmente isso pode ser posto em texto limpo mesmo, que é o que faz sentido daquilo. É um trecho que a gente capturou que repercute na gente. Tá? E aí eu vou colocando em negrito aquelas partes que mais chamam a atenção. Tá? Isso num segundo nível. E num terceiro nível, eu coloco aqui um highlight, né? uma espécie de marca-texto para aquilo que é mais essencial. Para quê? Porque daí são níveis de leitura. Eu posso ler toda a nota. Eu posso ler aquilo que é mais importante, que daí é aquilo que está em negrito. E num terceiro nível eu só quero passar os olhos para pegar a essência, aquilo que está mais destilado, aquilo que é mais essencial daquele conhecimento que eu capturei. Eu leio só a parte aqui que está destacada, né, em amarelinho, beleza? E aqui no Obsidian, para fazer isso, basta selecionar aqui o texto, clica com o botão direito. E aqui ó, tem Format Highlight, ó, ele já deixa nesse formato aqui, tá? Beleza? Então, isso é só um pequeno exemplo de como a gente pode destilar a nota, para que quando a gente tenha que revisitar esse conhecimento, só de passar os olhos, eu passo os olhos na parte destacada, isso já me lembra do assunto principal, né, do que eu tenho que resgatar daquele conhecimento, beleza? Bom, e expressar. Então, a gente capturou
organizou e destilou as ideias justamente para chegar ao ponto da gente poder expressar, né? Então, para a gente poder compartilhar ou colocar em prática, para a gente criar algum conteúdo, né? Então, por isso que as etapas anteriores são essenciais, né? Para a gente ter um acesso rápido daquele conhecimento, né? E para aprimorar a nossa produtividade. Um sistema bem organizado permite encontrar informações facilmente, facilitando a tomada de decisão e a execução de tarefas complexas, né? E principalmente para a gente criar conteúdo, né? A capacidade de criar conteúdo, ela depende da gente conectar as ideias que a gente armazenou. Então, com esse segundo cérebro, a gente consegue gerar insights valiosos, ideias valiosas, facilitando a inovação e a criatividade no nosso trabalho, tá? Isso tem me ajudado muito, tá, pessoal? Depois que eu comecei a usar pegar um método Code e o para organizar todas as anotações, ter ali no Obsidian. Ele é um aplicativo que funciona tanto no meu computador quanto no celular, e onde nos diferentes dispositivos eu tenho acesso para estar toda hora documentando minhas reflexões, minhas ideias, minhas anotações. Isso faz eu ter um gerenciamento das minhas... do meu conhecimento pessoal, tá bom? Bom, então, o que a gente pode usar de apoio ao cérebro, né? Quais os complementos que a gente pode ter aí pro nosso segundo cérebro para reduzir a nossa carga cognitiva? Então, além de ter favoritos bem organizados, deixa eu mostrar aqui para vocês uma coisa. Por exemplo, aqui eu tenho meus favoritos, tudo em pastinhas aqui, ó, que são de coisas que eu estudo. Ao longo da minha vida eu tento deixar bem organizado aqui tudo que eu estudei ao longo da minha vida nos meus favoritos também, tá? Então, além de ter uma organização ali no meu aplicativo de notas, nas minhas ferramentas de armazenamento em nuvem, nos meus favoritos, o que eu posso fazer além disso para poder reduzir a carga cognitiva? Eu gosto de deixar também os post-its no monitor para aquilo que é importante a ser feito, mas que não tem ali um tempo bem definido. Eu sei que aquilo ali é importante, eu preciso fazer, preciso entregar logo. Daí eu coloco post-its ali no meu monitor, que daí fica no meu campo de visão daquilo que eu não posso esquecer, daquilo que eu tenho que entregar em breve. A organização dos favoritos, já falei. Lembretes que IA pode fazer. Se tu usa aí o Android, principalmente aí dispositivos da Samsung, tem ali um botãozinho de IA que tu clica ali no teu celular ou no teu smartwatch, para quem tem aí. Tu pode definir lembretes. Tu fala ali para IA, né? Crie um lembrete para amanhã às 14 horas com o título dentista. Só fala ali, já cria isso, aí quando chega ali perto das 14 horas vai vir esse lembrete no teu dispositivo móvel. Isso tem me ajudado muito a eu não esquecer dos meus compromissos, né? E com um smartwatch até é melhor, porque ele dá uma vibrada ali no pulso e isso faz com que eu me atente àquele compromisso, tá? Outra coisa que ajuda o nosso cérebro biológico a trabalhar melhor é usar o calendário ali do Outlook ou até mesmo do Google Calendar. Chegar ali no domingo, antes da minha rotina de trabalho, eu já organizar o que eu pretendo fazer durante a semana, tá? Isso é essencial. Tem um livro chamado Aprendendo a Aprender, da autora Barbara Oakley, tá? Recomendo a leitura desse livro. E segundo ela, tem duas formas que a gente usa para aprender, que é o modo focado e o modo difuso. O modo focado é quando a gente está quando está programando ou está fazendo um cálculo, a gente está justamente focado, então estamos com a nossa visão ali para fazer aquele cálculo ou para fazer aquele algoritmo. Nesse momento a gente está trabalhando ali com o córtex central do nosso cérebro, né? E o modo difuso é quando a gente sai do modo focado, vai fazer alguma outra coisa e outras áreas do nosso cérebro trabalham para a gente ter aquela ideia. Um exemplo desse modo difuso é
é quando a gente tá num banho ou tá dirigindo e surge aquela ideia para resolver aquele problema, que é o chamado momento ahá, né? Que é, descobri tal coisa. E isso é um exemplo de quando, então, o modo difuso é quando acontece isso, quando outras áreas do nosso cérebro trabalham para surgir aquela ideia para resolver aquilo. E uma maneira de incentivar esse nosso modo difuso é justamente fazer essa programação, que de certa forma, quando a gente faz esse planejamento da semana ou para o dia seguinte, de certa forma o nosso subconsciente está trabalhando ao nosso favor, né? Então, às vezes o nosso modo difuso já está trabalhando para a gente poder resolver aquele problema. Então, estes 4 pontos aí eu acredito que ajudem o cérebro biológico a ser mais produtivo também. Eu costumo usar estes 4 itens aí para apoiar o cérebro biológico, tá bom? Bom, então, e como que a gente pode potencializar nosso segundo cérebro, as nossas anotações, utilizando IA para acelerar o processo criativo, né? Bom, uma coisa que eu gosto bastante, e aí agora é que vem aquela dica, né, de usar os arquivos que estão armazenados. Por exemplo, vamos voltar aqui à questão dos arquivos. Eu ia falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, como foi dito, o Obsidian, ele armazena todas as minhas anotações aqui, conforme a estrutura de diretórios, conforme a organização que eu fiz lá. No aplicativo ele monta a estrutura de diretórios também, tá? E aí eu posso usar estes arquivos para combinar ideias, né? Eu posso até pedir o apoio de alguma IA para fazer algo em cima das minhas anotações, me ajudar a resolver determinados problemas. Então, por exemplo, eu posso abrir as minhas anotações em alguma ferramenta que eu possa, em alguma IA que eu possa pedir um apoio. Por exemplo, eu posso pegar esse conjunto de arquivos e colocar lá no chat GPT e sobre o segundo cérebro e pedir assim para ele, de forma resumida, quais são os passos que eu tenho que executar para poder construir o meu segundo cérebro, tá? Isso é uma forma de fazer, tá? Outra forma que eu uso eu sou desenvolvedor, então para quem trabalha com desenvolvimento pode abrir no VS Code essa pasta e aí eu posso pedir uma ajuda, que no momento usa aqui o modo de pergunta do VS Code. Aí eu coloco aqui Codebase, né, que é na base desse, usando como base de código, vamos dizer assim, os arquivos que eu estou nessa pasta. Aí eu digo assim, com base nos arquivos dessa pasta, especifique os passos básicos para construir um segundo cérebro, tá? Eu já mostrei aqui para vocês os passos básicos, mas eu poderia fazer alguma outra pergunta em cima das anotações que eu tenho. Só tô fazendo isso aqui a caráter de exemplo, tá? Bom, aqui a IA vai trabalhar. Ó, ele colocou aqui, ó, passos básicos para construir um segundo cérebro, ó. Capturar, organizar, destilar e expressar, beleza? Bom, aqui ele falou que não tem acesso aos arquivos da pasta, enfim, tá? Mas eu já fiz isso, tá? Ou eu uso o Cursor, eu já fiz esse exercício usando o Cursor, tá? Eu tinha ali alguns documentos e com base no documento tinha que resolver ali um problema, ele foi ali e resolveu. Beleza? O Cursor também é uma outra ferramenta, tem acesso ali a alguns modelos de IA que pode ser utilizado para isso, tá? Então isso é uma forma que, para potencializar o uso do segundo cérebro. Beleza? Então é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, podem falar comigo pelo LinkedIn. Tem um artigo que eu escrevi sobre, de forma resumida, isso que está sendo abordado aqui, sobre como construir o segundo cérebro também lá no Medium. Deixei um artigo lá para ajudar todo mundo, tá bom? Fiquem à vontade. Muito obrigado. Espero que esse material seja útil para vocês. Grande abraço. E aí, curtiu? Espero que esse material
tenha sido útil para ti. Depois de ter gravado esse vídeo, eu percebi que esqueci de 2 pontos, né? Um deles que eu deixei em aberto ali do cursor, eu acho que é importante mostrar funcionando para não apenas soar como algo com palavras soltas, tá? Então aqui eu abri o cursor, onde eu tenho aqui aqueles meus arquivos Markdown lá da minha pasta de anotações do meu segundo cérebro, tá? E aqui eu posso fazer justamente o que estava sendo dito lá anteriormente, tá? Aqui no cursor eu coloco arroba e aí eu posso selecionar algumas opções. Dentre elas são arquivos e pastas, né? Eu vou selecionar aqui então a pastinha das instruções do segundo cérebro, tá? E aí eu posso colocar o seguinte, com base nos arquivos de extensão .md, list o que é necessário para, com base nos arquivos de extensão .md, list o que é necessário para construir um segundo cérebro. E vamos colocar aqui em modo pergunta do nosso agente e pedir para que seja respondido, tá? Aí aqui o cursor. Eu acho que ali com o VS Code também tem como fazer isso, mas ali na pressa acabei deixando de lado, mas é melhor mostrar aqui já funcionando com o cursor mesmo, que é outra ferramenta que costumo utilizar. Tá? E isso aqui pode ser utilizado não apenas só para responder perguntas em relação às suas anotações, pode ser utilizado até mesmo para produzir material, né? Como por exemplo, com base em tais arquivos, gere uma apresentação com tantos slides, ou gere um artigo. Eu já fiz isso com base nas minhas anotações, pedi ali para gerar um artigo e aí eu só fui dando os retoques e os aprimoramentos que eu achava válido, né? Então, olha só. Então, aqui ele acabou falando o que é necessário, né? Seguir com o método code. Na parte de organizar, colocar o método para, né? Princípios práticos, início de projeto, encerramentos de projeto, enfim, tem outras questões aqui que tinham envolvendo as minhas anotações. Beleza? Outro ponto que eu esqueci de falar, que também é bastante relevante, que faz com que o apoio do segundo cérebro potencialize as habilidades de criatividade e, enfim, para fazer as entregas de uma maneira mais ágil, é que muitas vezes nós deixamos os nossos pacotes intermediários esquecidos, né? De acordo com o livro ali do Thiago Forte, pacote intermediário são aqueles artefatos, aquelas anotações, aqueles materiais intermediários que a gente utiliza para fazer aquele nosso trabalho final. Muitas vezes, por exemplo, pegando ali uma apresentação, às vezes são anotações, imagens, enfim, são os pacotes intermediários que a gente usa, os materiais intermediários que a gente usa para produzir aquele trabalho final. E muitas vezes a gente acaba deixando esses materiais de lado e armazenando apenas o conteúdo final, né? O problema disso é que às vezes a gente faz alguns trabalhos semelhantes e estes pacotes intermediários, eles são úteis para a gente usar a nossa experiência do passado para fazer trabalhos correntes, né? Trabalhos que estão em andamento e entregar eles de maneira mais ágil, vendo o que a gente já tem em mãos sem distrações, sem precisar ali estar navegando na internet com páginas de anúncio ou vídeos que podem tirar a nossa atenção o tempo todo. Então, por esse sentido, por esse lado também, o segundo cérebro ele é bastante útil para a gente manter o foco e ter uma produtividade. Beleza? Espero que tenham gostado. Fiquem à vontade aí para lançar dúvidas, comentários. Compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode agregar esse conhecimento, tá bom? Valeu, é isso aí.